E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa mostrando vários goblins assando um porquinho. Enquanto isso, tem um garoto escondido atrás das árvores observando tudo. Porém, ele acaba pisando em um galho e chamando a atenção dos goblins. Então, começa uma perseguição insana. Porém, descobrimos que tudo aquilo era armação do garoto. Então, ele dá um salto e os goblins acabam caindo em sua armadilha. É aí que descobrimos que esse garoto está sozinho nesse novo mundo. Depois disso, o anime volta para o passado para contar como o protagonista foi teletransportado para aquele mundo. Como de costume, ele sempre estava sozinho e lendo seu mangá. Não só no mundo Isekai, ele também vivia uma vida solitária no mundo real. Entretanto, ele escolhia ficar sozinho por vontade própria. Ele achava que seus amigos de classe iriam só atrapalhar a sua leitura. Ele começa a analisar sua turma e dividir ela em classes. Temos os delinquentes, as patricinhas, os atletas, os nerds, os representantes de classe e os que sobraram são o resto. Ele considera que não faz parte de nenhum desses grupos. Nesse momento, um brilho começa a aparecer na sala. Era um grande círculo mágico que estava envolvendo a sala. Quando o protagonista percebe a situação, ele consegue entender na hora o que estava acontecendo, pois como ele já leu vários mangás de Isekai, reconhece aquela situação. Mas ele acha que ir para o mundo Isekai está fora de cogitação. Então ele tenta de todas as formas sair daquele local, mas todas suas tentativas foram falhas. O círculo mágico começa a crescer mais e mais, e sua única saída é pelo teto. Então ele consegue subir até lá, mas o que ele não esperava é que o círculo mágico também apareceria lá. E como em todo Isekai, ele aparece em um local todo branco. O cara já fica logo esperando uma princesa ou um velho gordo aparecer. Do nada aparece um velho, que supostamente é o deus do local. Aparentemente toda sua turma já está no novo mundo, e ele foi o único que restou. O prota nos conta que o velho fez ele se apressar para ele definir suas estatísticas e todas aquelas coisas que a gente já está acostumado. Então aparece uma grande pedra para ele poder fazer a escolha de suas estatísticas. Porém, como foi a primeira vez que o velho atraiu 43 pessoas ao mesmo tempo, aparentemente as habilidades mais roubadas já foram escolhidas, restando apenas habilidades inúteis para o nosso protagonista escolher. Depois de observar que só sobrou habilidades inúteis para ele, ele vai até o velho e começa a reclamar, dizendo que ele vai morrer na primeira cidade com essas habilidades. Como o velho já estava de saco cheio dele, resolve dar todas essas habilidades inúteis para ele. E depois disso, ele realmente foi teletransportado para outro mundo, o que deixa ele preocupado em como ele vai sobreviver com essas habilidades. Ele encontra uma bolsa no chão e percebe que essa bolsa pode conter itens infinitos, e dentro da bolsa já existia algo. Ele começa a equipar seus itens e logo depois verifica como estão suas estatísticas. Ele resolve distribuir todos os seus pontos em sorte, deixando esse atributo no máximo. Ao analisar suas habilidades, ele percebe que há 2 extras, chegando na conclusão que ele ganhou essas habilidades extras por causa que ele foi sozinho para aquele mundo. Depois disso, ele resolve seguir sua jornada. Ele começa a testar sua habilidade de lentes de contato, o que faz ele ter o poder de ver todos os itens que estão ao seu redor. E sua habilidade de avaliação faz com que ele consiga entender qualquer item que ele consiga, percebendo que isso vai facilitar muito sua vida nesse mundo. Ele fica animado e começa a catar alguns cogumelos comestíveis, e logo em seguida ele encontra um rio e começa a beber um pouco de água. Em seguida ele vê uma caverna e decide verificar. Quando chega lá, ele fica morrendo de medo de ter algum monstro no local. Porém, como o lugar estava vazio, ele decide ficar por ali. E como dentro de sua bolsa já havia uma cabana e uma luminária que afasta monstros, isso facilitará ele passar a noite no local. Então ele usa sua magia de temperatura para acender a fogueira, percebendo que ela não é tão inútil quanto ele pensava. Antes de dormir, ele verifica suas habilidades novamente, percebendo que sua magia de temperatura subiu de nível, assim ganhando uma nova habilidade chamada Fire Magic. Então ele começa a ficar com sono e resolve ir dormir, e assim termina seu primeiro dia como solitário em um outro mundo. No dia seguinte ele acorda. Ele conseguiu dormir tranquilo
tranquilo, graças à sua luminária que repele os monstros. Haruka tá morrendo de fome, então ele decide acender uma fogueira com sua nova habilidade Fire Magic e começa a preparar alguns cogumelos que ele achou, junto com algumas carnes que ele tinha na bolsa. Enquanto come, ele percebe que sua bolsa, que havia alguns itens dentro, foi de grande ajuda. Depois de comer, ele resolve ir procurar por novos itens. Enquanto procurava, ele acaba ouvindo um barulho, e quando foi verificar, percebe que existia alguns monstros no local. O cara fica assombrado, pois sabe que suas habilidades não são de batalha. Porém, como em algum momento ele vai ter que entrar em batalhas, ele resolve enfrentar os monstros. Assim, ele usa sua habilidade de embalar, onde é uma habilidade que pode embalar várias coisas com magia. Haruka parte para cima dos goblins, derrotando eles facilmente. Ele percebe que os seus ataques são simples e fácil de ler, e por fim usa uma de suas habilidades para derrotar o último. Mais tarde, ele está bem feliz que conseguiu derrotar os monstros, percebendo que ele sofreu mais danos mentais do que danos físicos. Já à noite, enquanto ele janta, ele mostra que conseguiu trazer um dos itens dos goblins, e ao abrir as suas estatísticas, percebe que conseguiu subir de nível, percebendo que suas outras habilidades dobraram de força. O nosso protagonista está começando a ficar mais forte. No próximo dia, o protagonista já está farto de comer cogumelos. Depois de comer, ele está decidido em se fortalecer. Ele nos conta que depois que subiu de nível, conseguiu uma nova habilidade, na qual faz aumentar suas habilidades físicas, defesa física e mágica. Ele usa sua nova habilidade, e com ela ele consegue ficar muito mais rápido e mais leve, ficando extremamente animado. Ao encontrar alguns goblins, ele consegue derrotá-los facilmente, porém logo em seguida, ele acaba encontrando alguns goblins maiores, então resolve sair de fininho. Depois disso, ele começa a caçar por goblins de manhã. Já à noite, ele fica pesquisando magia. E assim, ele chega no seu 5º dia, onde conseguiu derrotar um goblin com apenas um golpe, além de ter conseguido decorar sua caverna e botar uma porta. Ele finalmente consegue achar carne, e como ele estava há muito tempo sem comer, resolve capturá-lo. Porém, nesse momento, seu poder de percepção é ativado, e ele percebe alguma coisa no seu caminho. E ao verificar, vê que era o grupo de delinquentes da sua classe. Ele resolve ficar escondido, e ao usar sua clarividência, percebe que o grupo de gangue das garotas estava por perto. Não só esse grupo, como o grupo de atletas também estava por ali. Na verdade, todos de sua classe estavam no local, e ao ver a representante de classe, ele conta que conhece ela desde o primeiro dia da escola primária, fazendo com que ele fique com vontade de se aproximar. Porém, ele pensa melhor, percebendo que nada supera uma vida de liberdade onde ele pode fazer o que quiser. Então, o nosso protagonista está decidido em dominar esse mundo sozinho. E logo após isso, Haruka se esconde dos seus amigos, pois estava distraído com a ideia de ficar sozinho. Enquanto isso, um dos alunos delinquentes começa a seguir o local onde ouviu o som daquele barulho alto, mas a analisar, ele percebe que era apenas um coelho, que pula em sua direção e sai correndo logo em seguida. Então, seu grupo se convence que aquele som alto veio do coelho, acreditando que não há mais necessidade de procurar a origem daquele som, enquanto Haruka fica aliviado em ver o grupo indo embora. Mas mesmo assim ele segue o bando, pois ele acredita ser importante ouvir o que o grupo está tramando. Nisso, o líder do grupo começa a jogar papo fora, falando dos peitos da vice-representante de classe. E com isso, o prota nota que aqueles garotos não vão falar nada de importante, pois afinal eles estão mais interessados em garotas do que qualquer outra coisa. Então, ao deixar o local, ele volta a consultar os seus status, tomando um susto a perceber que o seu nível de solitário aumentou, deduzindo que isso ocorreu por ele ter evitado seus colegas de classe. Então ele começa a ficar abatido por receber esses títulos, pois eles destroem automaticamente a sua autoconfiança. E além disso, ele se lembra que está apenas no nível 3, provavelmente por causa das suas habilidades que não servem para nada. E ao ver a habilidade chamada de Mestre de Nenhum, ele descobre que aquilo serve para impedir de ele focar em coisas grandiosas, limitando seu tempo que ele pode focar em algo trabalhoso. Embora isso atrapalhe muitas coisas, essa habilidade faz com que ele foque em atividades básicas do dia a dia. Depois disso, ele prepara algo para comer, mas se decepciona ao perceber que ainda está comendo cogumelos. No dia seguinte, ele acorda de madrugada ouvindo um som alto, deduzindo que seja os delinquentes aprontando alguma coisa. Mas quando chega no local, ele vê o grupo de nerds enfrentando uns golems, sentindo muitas dificuldades. O protagonista começa a rir, comparando os nerds com crianças bagunceiras, mas em seguida ele cai na real e
percebe que seria melhor ele ir ajudar. Mas antes disso, Haruka usa sua habilidade de avaliação no grupo, notando que eles definitivamente não vão precisar de sua ajuda, pois eles têm um nível muito superior ao dele, com habilidades muito mais poderosas do que as dele. E ao perceber isso, ele se lembra da sua antiga escola, onde contava com os melhores atletas do país, e tinha vários alunos filhos de celebridades. E levando isso em consideração, ele começava a se perguntar o que um garoto normal como ele estava fazendo em um local como aquele. Dito isso, ele volta a sua atenção para o grupo de nerds, percebendo que eles são verdadeiros especialistas em mundos Isekai. Portanto, ele acredita que o grupo vai ficar bem sem a sua ajuda. Com isso, ele se ajeita para sair do local. Mas antes que ele pudesse fazer isso, ele nota dois goblins se aproximando pelas costas dos nerds. E vendo que eles vão ter problemas, ele resolve agir, acabando com os goblins com apenas 2 golpes. Os nerds, notando a sua presença, ficam surpresos por ver ele ali. Então, eles acabam se reunindo e Haruka resolve levá-los até seu esconderijo secreto. Chegando lá, o bando se impressiona como aquele ambiente está bem cuidado. Então, Haruka explica que apenas usou sua magia de terra, combinada com sua magia de embalagem, para assim dar uma organizada na caverna. E dito isso, ele pergunta o que o grupo estava fazendo sozinho na floresta à noite. Então, eles revelam que estava em fuga. Haruka fica impressionado e pergunta o que aconteceu. Então, um dos nerds explica que tudo teve início quando todos foram teletransportados para a floresta. Nisso, os delinquentes ficaram sem saber o que fazer naquele mundo, já que eles não entendem nada de Isekai. Então eles vão até o nerds e pedem que falem tudo o que sabem sobre mundos Isekai. E caso contrário, eles vão entrar na porrada. Ao ver que está tudo saindo fora do controle, a vice-representante de classe ergue os braços na direção de todos, pedindo para que eles se acalmem, pois caso contrário, eles podem acabar atraindo a atenção dos monstros para aquele local. E logo em seguida, um grupo de goblins aparecem em suas costas. E ao ver isso, a galera começa a perder a sua compostura, e todos ficam apavorados. Os próprios delinquentes se jogam no chão pedindo para que os goblins vão embora. Já os nerds são os únicos que continuam confiantes, pois afinal eles já estavam acostumados com o mundo Isekai. Então o grupo acaba com os goblins com um piscar de olhos. A representante de classe chama a atenção de todos novamente, sugerindo que todos vão para um lugar mais seguro e com mais visibilidades, para que eles possam ver quando os monstros aparecerem novamente. Nisso eles seguem para a margem de um rio com a área mais aberta. Então os nerds usam seu conhecimento que aprenderam com o mundo Isekai para ajudar na construção do acampamento. Com tudo pronto, os alunos se dividem para cumprir tarefas diferentes, com o objetivo de organizar a vida de todos. Porém, o grupo das patricinhas começam a reclamar da vida que estão levando, explicando que não entendem o motivo de precisar fazerem aquilo. Então elas simplesmente deixam o local. A vice-representante tenta chamar a atenção delas, porém sua tentativa não serviu para nada, pois as patricinhas seguem firme com a sua decisão. E ao ver isso, o grupo de delinquentes resolvem fazer o mesmo. Com isso, todos os outros grupos acabam por fazer o mesmo, assim acabando com a união da classe, restando apenas a vice-representante, o nerds e alguns alunos. E no meio de uma de suas lutas, o líder dos nerds se lembram que o grupo de delinquentes haviam escolhido uma habilidade chamada Charme. Portanto, ele começa a ficar preocupado em como eles vão usar essa habilidade. Além disso, ele também finalmente entende o porquê dos delinquentes estão almejando subir de nível, pois afinal, eles também precisam ficar mais fortes para usar esse poder. E como ainda eles estão desconfiados, os nerds decidem seguir os delinquentes para ouvir o que eles estão planejando, descobrindo que eles estão planejando fazer um harém com a sua habilidade de charme. Então o líder dos nerds vai até a representante de classe e conta tudo o que sabe, e ao ficar por dentro do plano perverso dos delinquentes, ela decide subir de nível também, para conseguir combater o grupo de delinquentes. E passando alguns dias, o grupo finalmente consegue destravar essa habilidade. Nisso a representante de classe vai até eles como uma isca, afinal os garotos provavelmente vão tentar usar o charme nela, mas a garota age rapidamente deixando todo o grupo apagado no chão. E em seguida, os nerds vão até o local e usam sua habilidade para selar o charme dos delinquentes. E assim eles não vão poder seguir com seus planos malignos. Depois disso, o plano dos delinquentes são expostos para os outros alunos, fazendo eles serem expulsos do acampamento. E depois de um tempo, quando tudo parecia estar tranquilo, os delinquentes resolvem voltar para o acampamento para se vingar de todo, queimando e destruindo todo o local. Com isso, o líder dos nerds resolve assumir toda a culpa para ele, já que foi ele que arquitetou o plano para acabar com os delinquentes. Então, o grupo das patricinhas repreende o nerd, dizendo que aquilo tudo aconteceu porque ele resolveu comprar uma briga com os delinquentes. E os outros alunos seguem o fluxo e começam a culpá-lo, mas a representante da sala entra no meio e começa a defender o nerd, explicando que o garoto não fez nada de errado. Mas no final daquela discussão, o grupo dos nerds acabaram sendo expulsos do acampamento
acampamento. E de volta ao presente, Haruka fica comovido com toda essa história, decidindo fazer cogumelos para todos, como forma de fazê-los esquecer daquela noite desagradável. E assim Haruka percebe que ter companhia talvez não seja tão ruim. Já no dia seguinte, o grupo dos nerds deixa o local. Porém, eles chamam Haruka para irem com eles, pois eles pretendem encontrar alguma cidade e começar sua vida como aventureiro. Mas Haruka recusa a proposta, explicando que suas habilidades inúteis iriam apenas atrapalhar o grupo. Dito isso, Haruka decide ir ver como a representante de classe está, mas no caminho ele se depara com um novo monstro. Porém, ele consegue acabar com o monstro rapidamente, deixando com que ele morda sua mão e acabando com ele. Quando ele chega no acampamento, ele nota que o local está vazio, deduzindo que o grupo de alunos já tenha seguido adiante, mas após isso ele começa a detectar pessoas por perto, e ao ir verificar, ele nota que era o grupo de patricinhas. Nisso ele começa a se esconder e correr para casa, mas ao ver ele, o grupo das patricinhas mandam ele parar, e começa a segui-lo, mas o cara ignora as garotas e continua correndo, mas de repente ele ouve uma delas pedindo por favor. Isso chama sua atenção ao ponto de fazê-lo parar, pois ele nunca imaginaria que as patricinhas iriam falar uma coisa dessas. Então o líder das patricinhas pede a localização do Nerds para Haruka, dizendo que elas estão apenas querendo se desculpar com eles. Mas antes dele falar qualquer coisa, Haruka tenta se certificar que elas realmente vão tentar viver naquela floresta sozinhas. E ao ouvirem isso, as garotas se desesperam, pedindo para que Haruka ensine tudo o que elas precisam para sobreviver na floresta, até encontrar os nerds. E nisso Haruka percebe que sua habilidade de subjugar foi ativada, descrevendo que ele agora é o líder das 3 garotas, e assim transformando elas em marionetes sem pensamentos. E no caminho ele nota que será um problema manter essa habilidade ativa, mas ele fica sem saber como desativar essa habilidade, afinal elas estão fazendo tudo o que ele manda de forma completamente irracional. Mas com isso a representante finalmente o encontra, e quando tenta falar com ele, percebe que o cara estava perdido nos seus próprios pensamentos, enquanto os delinquentes estão planejando um novo plano maligno, mas antes eles decidem se livrar dos seus problemas, para que assim eles voltem a atacar as garotas. E ao ver a representante bem em sua frente, Haruka acaba chamando pelo seu cargo, pois não lembra o nome dela, assim irritando a garota ainda mais e pedindo para chamá-la pelo seu nome, pois afinal ambos já estudam juntos desde o primário. E no meio dessa discussão, as outras garotas chegam no local cansadas, e ao vê-las, Haruka nota que apenas o grupo das patricinhas acabaram se afastando dos outros. E ao falar nelas, a representante percebe que elas estão estranhas e pergunta o que aconteceu com elas. Nisso ele se questiona sobre como vai fazer para explicar aquela situação, até porque ele está controlando as garotas. Então ele explica que usou a habilidade de subjugar nelas, mas ao ouvir isso, a representante fica braba do mesmo jeito com ele, lembrando que esse tipo de habilidade só deve ser usada em monstros. Enquanto isso, Haruka tenta desviar o assunto, dizendo que isso aconteceu repentinamente, mas mesmo ao ouvir essa desculpa dele, todas as garotas ao redor continuam olhando para ele com um olhar frio. Ele, sem saber o que fazer, decide ir embora para se safar daquela situação, mas as garotas mandam ele esperar um pouco. A representante vai até Shimazaki, pegando pelos braços e tentando falar com a garota. E ao ver que ela respondeu, a representante fica mais calma, mas ela nota Haruka tentando fugir novamente, mandando ele ficar quietinho até elas falarem com o grupo das patricinhas. E enquanto espera as garotas conversarem, Haruka decide usar uma magia de aprimorar sua casa, porém no final ele acaba ficando soterrado no chão por uma falha de sua magia. Então a representante volta para salvá-lo, dizendo que já ouviu toda a versão de Shimazaki sobre o que aconteceu, e descobriu que na verdade ele foi lá para ajudá-las. E ao ouvir isso, Haruka fica se questionando quando foi que ele falou isso. Então ele pede para que ela deixe ele ir para casa, porém as garotas continuam pressionando Haruka para ajudá-las. E ao ouvir que ele disse a palavra casa, a representante fica confusa, perguntando se ele já morava naquele mundo anteriormente. Ele diz que não, explicando que construiu uma casa por ali, com suas próprias mãos quando tinha tempo livre. A garota, ao ouvir isso, começa a ficar empolgada sobre a casa dele, deduzindo que ele esteja vivendo em uma mansão, enquanto elas estavam vivendo em uma situação precária. Então, ela ainda com um pouco de vergonha, pergunta se elas poderiam ficar na casa dele. E ao imaginar todas aquelas garotas do ensino médio em sua casa, Haruka fica bastante empolgado, aceitando seu pedido na hora. E no caminho, ele vai guiando as garotas até sua casa, passando por setas que ficam visíveis apenas para ele, e isso devido a umas de suas habilidades. Logo em seguida, geral chega em sua casa, e as garotas ficam impressionadas com a casa
de Haruka, até porque ele tem uma mansão em um novo mundo, onde eles foram teletransportados há pouco tempo. E ao ver que as garotas gostaram muito de sua casa, Haruka fica bem envergonhado, mas segue mostrando cada parte de sua casa, inclusive a cozinha e o banheiro. Porém, ao ouvirem ele falando de banheiro, as garotas param de ouvir o que ele tem para dizer e sai correndo para tomar um banho, deixando suas roupas no meio do caminho. Já Haruka fica para trás, admirando as peças de roupas das garotas. E ao voltar sua atenção para as garotas, Haruka nota que todo aquele tempo na floresta transformou elas em tremendas selvagens. Nisso ele parte para o lado de fora da casa, se hospedando em uma barraca, com o intuito de finalmente aproveitar sua solitude. Até que de repente ele é abordado pela representante, que vai até ele para agradecer pela hospedagem. E ela explica que após os delinquentes terem ido embora, os outros grupos de meninos também fizeram o mesmo. E por conta disso todas as outras garotas ficaram preocupadas. E agora, graças ao Haruka, elas estão podendo se sentir seguras novamente. Entretanto, ela se sente incompetente por não ter conseguido cumprir sozinha com seu papel de representante de classe. E ao ver que ela estava triste, Haruka tenta tranquilizá-la, dizendo que ela também protegeu todo mundo naquele dia. Mas ela continua se sentindo inútil, pois não foi capaz de fazer nem o que os nerds conseguiam fazer. Nisso, Haruka explica que os nerds sempre foram viciados em histórias isekai, e com isso, eles já vieram com uma vantagem a mais sobre as pessoas que não eram nerds no mundo antigo. Então ele diz que ela deveria ficar feliz por não ser como eles, pois no fim, são eles que são os estranhos. Depois de ouvir o garoto, a representante volta a sorrir, dizendo que está se sentindo um pouco melhor. Porém, ela se lembra que além do poder de derrotar monstros, Haruka também conseguiu construir uma casa do absoluto zero. Portanto, no seu ponto de vista, isso o torna mais estranho que os nerds. Dito isso, ela decide voltar para casa, agradecendo Haruka por tê-la salvado. E já na madrugada, após ela ir embora, Haruka fica sem conseguir dormir, passando a noite pensando nas colegiais que estão tranquilamente dormindo em sua casa. No outro dia, ele é acordado por uma das garotas, que começa a engatinhar lentamente em direção a ele. E Haruka, por sua vez, diz que pretende continuar deitado por mais alguns minutos. Mas a garota continua se aproximando, ficando frente a frente a ele. E para quebrar o gelo, Haruka pergunta o que elas prepararam no café da manhã. E ela diz que fez cogumelos e peixe grelhados. Depois disso, Haruka se empolga, acabando batendo sua cabeça na garota sem querer. E em seguida ele começa a comer o peixe desesperadamente. E as garotas ficam sem entender nada, deduzindo que ele já deve estar acostumado a comer peixe, pois afinal ele vive de frente a um rio. Mas nisso Haruka explica que passou bastante tempo apenas olhando os peixes, e viveu apenas comendo cogumelos, pois quando ele tentava pegar os peixes, eles sempre escapavam. Dito isso, ele pergunta se elas sabem um jeito fácil de pegá-los. Então a garota manda ele prestar bastante atenção, usando uma magia de raio para matar os peixes. E ao ver essa cena, Haruka pede para ela repetir mais uma vez. Então Haruka vai até ela e usa a habilidade de embalar para armazenar a magia da garota. E com isso ele consegue finalmente caçar o seu primeiro peixe, ganhando uma nova habilidade chamada de magia de raio, enquanto a garota se questiona sobre o que houve com sua magia. Então a representante de classe vai até ele e pergunta o que aconteceu. Nisso Haruka explica que pegou a magia de raio para ele, pois ao usar sua habilidade de embalagem em alguma magia elementar, ele é capaz de obtê-la para si. E ao ouvir isso, a representante fica surpresa, considerando que essa habilidade é muito útil. Então Haruka nota que até as piores habilidades podem vir a ter um bom uso, apenas precisam ser usadas da maneira correta. Enquanto a ela afirma que essa habilidade é verdadeiramente incrível, pois possibilitava ele conseguir uma magia dessa forma tão fácil. Mas para compensar, Haruka lembra que ele ficou preso a todas as outras habilidades restantes. Dito isso, eles se sentam para conversar sobre o que vão fazer agora em diante. Então a representante diz que ela mais as outras garotas ainda não chegaram em um acordo, mas aparentemente elas estão pensando em ir para uma cidade. E ao ouvir isso, Haruka se lembra que o grupo das patricinhas haviam dito que iam caçar os nerds, que também se encontravam na cidade. Nisso, Shimazaki ouve seu grupo sendo citado, e vai até eles para explicar exatamente o que ela estava pretendendo. Elas apenas queriam pedir desculpas por ter expulsado eles do acampamento, devido ao problema que eles tiveram com o grupo dos delinquentes. Enquanto a representante de classe, ela volta ao tema principal da conversa, explicando que estava pensando em subir mais de nível antes de ir para a cidade. Haruka concorda com ela, pois afinal elas precisam aumentar o seu nível, principalmente se elas querem caçar os nerds. Ao ouvir isso, o grupo das patricinhas chama a atenção dele novamente,
dizendo que em momento algum elas pretendiam caçá-los, apenas queriam se desculpar com eles. Mas Haruka continua ignorando elas, dizendo que irá ajudá-las a caçar eles. E ao ouvir isso, a representante agradece a ajuda que ele está oferecendo, mas o corrige novamente dizendo que elas não pretendem caçar os nerds. O cara novamente fica decepcionado, achando que as garotas iriam entrar em conflito contra os nerds. Após isso, Haruka reúne as garotas para discutir qual o nível que elas estão, e ao ver que o nível mais baixo entre elas é 16, ele se sente um fracasso total, pois afinal ele está apenas no nível 7, e em comparação a elas, é muito pouco. Nisso as garotas ficam preocupadas com o nível delas, perguntando se estão indo bem. Já o Haruka mentalmente diz que elas já são bastante apelonas para precisar da ajuda dele. No entanto, ele segue demonstrando uma falsa liderança, pedindo para que as garotas treinem, derrotando alguns monstros. As garotas ficam bastante confiantes, achando que aquela tarefa vai ser extremamente fácil, mas no final, elas acabam levando a pior. Nisso Haruka se decepciona, dizendo que elas tiveram um desempenho patético. Porém, uma das garotas diz que ele não havia avisado que os kobolds morderiam elas. E após isso, elas fazem uma reunião estratégica, enquanto Haruka fica pelo canto da barraca observando tudo. Até que de repente, aquela garota de antes vai até ele e diz que de início, ela estava desconfiada dele, devido ao que os delinquentes tentaram fazer com ela e com as outras garotas. Mas ao ver tudo que ele está fazendo por elas, a garota diz que passou a confiar nele, afirmando que Haruka não é nada igual àqueles outros garotos. Já no dia seguinte, as garotas decidem voltar a lutar com os kobolds, e mesmo com bastante dificuldades, elas finalmente conseguem derrotar os monstros. Já Haruka volta a se deitar e aproveitar sua solitude, até que de repente, a representante de classe vai até ele, dizendo que ele vai até a cidade junto com elas, mesmo ele nunca tendo dito nada disso. Enquanto isso, já à noite, um dos nerds está correndo assustado, e no final é capturado por um homem capuzado, e o sujeito o estrangula até o garoto apagar. E após isso, o cara misterioso deixa o local sorrindo, após ter roubado a habilidade daquele garoto. E galera, chegamos a mais um final de vídeo, e se você quer continuar acompanhando esse anime, não se esqueça de se inscrever no canal, pois quando lançar os próximos episódios, eu faço novos recaps desse anime para vocês. Um grande abraço do seu amigo Yu, e até a próxima!